Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos, na nossa videoaula de hoje, falar um pouco sobre o conto Pai contra Mãe de Machado de Assis. É uma obra do Paz, da segunda etapa. Nós vamos refletir um pouco sobre o enredo e também vamos entender algumas características a mais da escrita do Machado de Assis. A gente vem de uma leva de reflexões de outros contos, né? Falamos já do Enfermeiro, falamos do conto A Cartomante e também da Igreja do Diabo, e hoje a gente finaliza os contos machadianos previstos na segunda etapa do Paz. A primeira reflexão que faremos é o entendimento de quem são os personagens. Então, no conto Pai contra Mãe, nós temos três personagens centrais com os quais a narrativa vai se desenrolar. Nós temos Candinho Neves, Clara, que é a esposa de Candinho, né, que durante a narrativa eles se conhecem e se casam, e a tia de Clara, que é a tia Mônica. Precisamos compreender, além dos personagens, né, e daqui a pouco a gente fala mais profundamente sobre o perfil de cada um deles, mas é preciso que nós entendamos também qual era o contexto no qual a narrativa se desenrola. A primeira questão é o contexto do conto Pai contra Mãe. Se ocorre a conjuntura na qual ele se desenha, é um período pós-abolição da escravatura. Então a gente vê a condição do negro ali que vai ser apontada de maneira diferente, como a gente vê em Casimiro de Abreu, lá na narrativa dos sofrimentos do negro, mas aqui nós vamos ver uma reflexão, uma apresentação de fatos na escrita de Machado de Assis, que vai nos fazer refletir efetivamente sobre o que a abolição da escravatura efetivamente proporcionou à sociedade brasileira e aos negros, né, no século XIX. Então, efetivamente, será que isso trouxe benefícios? Ou a abolição da escravatura foi mais um fortalecedor, né, de desigualdade, de preconceito e de desrespeito à raça negra? Nesse sentido, quando nós falamos quando a gente fala do conto Pai contra Mãe, o primeiro entendimento, a primeira analogia que se constrói é a forma como os negros eram educados. E aí a gente vê que já nas primeiras páginas, eu estou com um conto aqui, e a gente vê que há uma descrição, né? Uma narração de como os negros eram educados. Eles tinham uma espécie de mordaça aqui na boca, né, que os impedia de beber, porque, segundo a narrativa de Machado, quando os negros ficavam com a boca livre, em tese, eles queriam beber, e aí, para sustentar o vício da bebida, eles acabavam furtando. Então, uma forma de educar o negro era manter, então, ele com aquela mordaça, né? E aí a gente vê que o tratamento que o negro recebia era um tratamento meio bestial, né? O negro era visto não como um ser, uma criatura humana como todas as outras, mas ele era visto de maneira desrespeitosa, né, e preconceituosa. Nesse sentido, também vale a pena ressaltar que, quando Machado de Assis escreve Pai contra Mãe, nós estamos dentro da segunda fase dele, né? A fase madura, em que nós percebemos um estilo realista, uma escrita realista muito bem desenhada, né? E quando eu falo de escrita realista, eu estou falando de romance, sobretudo, que é o diferencial do Machado. Ele se destaca em todos, mas é no romance em que ele atinge a maestria, né, a genialidade. E aí a gente tem um tipo de romance de reflexão, ou também chamado de romance de revolução, né? Nesse sentido, que características eu posso perceber dentro do conto Pai contra Mãe? A ironia, né? E aí eu digo ironia generalizada para diferentes grupos, né? Brancos, negros, independente da classe social. Aqui a narrativa se desenvolve, ela vai nos trazer diferentes nuances e momentos em que ali se percebe a ironia. Posso até citar, por agora, a questão dos nomes, né? O conto Pai contra Mãe, vocês viram que ele vai ter uma tônica que
tangencia a escravidão. E aí a gente tem como protagonistas Candinho Neves, ou seja, Cândido, branco, claro, e Clara, branca, né? O nome Clara remete à branquitude, o nome Candinho também. Só que são personagens que, embora não sejam negros, apresentam seus nomes como uma associação ao que é branco, a branquitude, mas em tese são escravos. Só que tipo de escravidão? Uma escravidão talvez social. Eles sofrem a narrativa toda, são pobres e lutam para se manter vivendo. Então, a condição de branquitude não lhes garante hegemonia, soberania, mas também propõe a eles, mesmo com todos esses traços, a questão dos sofrimentos, né? E aí percebe-se a ironia e também a ácida crítica do Machado de Assis em colocar esses papéis para que nós reflitamos sobre ele, né? Então, a questão da pele, é a mera melanina que vai nos privar de determinados sofrimentos, ou a melanina, a existência ou a ausência da melanina não vai efetivamente nos livrar dos sofrimentos da vida. E aí, nesse sentido, também perpasso o niilismo, né? Que é aquela questão da natureza que me dá condições de viver, que me dá a vida, mas que não me livra, não me ampara, não me apoia nos sofrimentos em que eu enfrento diariamente. Dito isso, a presença também da metalinguagem, né? O diálogo que Machado constrói com o leitor, ou seja, uma obra que possibilita um diálogo entre autor e leitor, entre narrador e leitor. Então, a metalinguagem da própria obra ganhando vida, né? E saindo da dimensão do livro. E também percebemos a crítica à sociedade brasileira do século XIX, né? Há que se dizer também, pessoal, que a crítica apresentada, ela também perpassa a questão das profissões. Assim como lá quando a gente falou do enfermeiro, né, os crimes que eram tipificados naquele, e a gente via que quantos crimes ali a gente não pensava que seriam apresentados como graves, e agora a gente vê, né, depois a gente compara e entende, né, a natureza deles. E aqui e também na Cartomante, talvez até mais na Cartomante, né? Essa questão do crime. E aqui na obra Pai contra Mãe, no conto Pai contra Mãe, a gente percebe também a função, por exemplo, quando a gente fala do Candinho, o Candinho poderia ter enveredado por diferentes profissões, mas qual era a preferida dele? Por muito tempo ele preferia ser uma espécie de caçador, né? Aquela figura do capitão do mato, né? No nosso passado histórico. Aquele homem que ganha dinheiro porque captura negros. Então, um escravo social que vai buscar outros escravos para servir aos interesses de uma aristocracia ou de uma burguesia, se assim eu preferir chamar, né? Então, nesse sentido, há um paradoxo, né? Um entendimento, uma reflexão que precisa ser feita por cada um de nós, né? Os problemas de Candinho e de Clara, e também da tia Mônica, eles evidenciam a forma como a economia girava, né? Então, naquele momento, muitas pessoas tinham problema financeiro, tinham dificuldade para pagar aluguel, para se manter. Então, essa obra, ela também ela toca essa realidade e nos faz muito mais, que é o que eu acho que é a questão do micro e do macro realismo, né? Nos faz olhar sim para um contexto, sobretudo pela ótica dos personagens, mas nos faz entender que há uma dimensão maior do que aquilo, né? O texto que o Machado de Assis apresenta, eu lendo o conto Pai contra Mãe, me fazia pensar exatamente isso. Parece uma peça de teatro, né? A gente tem muitos alunos aí que gostam, entendem bem do teatro, e eu tenho certeza que tem essa impressão quando faz a leitura do Machado, né? Parece que o texto dele foi feito efetivamente para ser encenado, né? Para o teatro, de tão bem construída é a narrativa, de tanto que nós conseguimos olhar e perceber é claro, né?
Claro que quando nós olhamos com atenção, porque o Machado de Assis não é uma leitura rápida, né? É uma leitura profunda. E quando a gente consegue fazer essa leitura, perceber essa narrativa psicológica, a gente consegue perceber essa característica teatral que os textos do Machado nos propõem, né? Efetivamente é uma narrativa psicológica, né? Já dissemos isso. A gente vê também alguns elementos que precisam ser entendidos por nós. Vejo aqui a questão da caracterização masculina. O homem como um personagem fútil, muito preocupado com a aparência. Não posso deixar o aluguel atrasar, não posso deixar de cuidar do meu filho, de prover a minha casa. Enquanto a esposa, ela tangencia ela experimenta essa dinâmica, mas dentro de uma outra perspectiva, né? Ela é apresentada num caráter um pouco mais sensual, né? Como aquela que seduz. Só que no perfil de Clara, a gente ainda vê, né? Falando da Clara em específico, que o sonho dela era casar, mas até que ela nem conseguia muito seduzir os homens, né? Os homens ficavam com ela, mas não queriam casamento. Olhavam, às vezes ficavam, às vezes não, mas o que queriam mesmo era diversão. Então, essa o Pai contra a Mãe, esse conto, ele vai mostrar muito, vai caracterizar bem esse perfil de descrição de personagens que o Machado de Assis tem. A narrativa psicológica, que a gente já sabe que é uma marca, né, dele fenomenal. E a anulação da existência, que nós vamos perceber na narrativa que o filho de Candinho precisa viver, mas precisa viver com ele, na verdade. Porque eles pensam que, como não tem condição, vão doar o filho para um orfanato, né? Colocar na roda do orfanato, gira a roda, e aí é uma espécie de bacia, né? Põe a criança, gira, e as freiras recebem a criança e cuidam dele. E aí, por não terem condições, eles acabam pensando nisso, primeiro a contragosto dos pais, mas depois por decisão eles decidem fazer isso. E aí, no último momento, quando eles vão colocar a criança lá na roda, Candinho encontra uma escrava que tinha uma gratificação para captura dela muito alta, né, 100 contos de réis, e aí ele entrega o filho para o farmacêutico cuidar, prende a escrava, devolve a escrava, só que a escrava vai pedindo que ele não faça aquilo porque ela está grávida, e ela, né, não reluta, mas fica implorando, e ela fala, se você tem filho, você sabe pelo que eu estou implorando, né? Mas aí ele acaba entregando a escrava ao seu dono, recebe a quantia e sai dali, vê, né, tudo que está acontecendo, e quando ele entrega a escrava vai esperneando, cai com a barriga para o chão e acaba sofrendo um aborto espontâneo, né? Então, é um paradoxo, mais um paradoxo construído pelo Machado de Assis. Ou seja, a escrava quer salvar o filho pela liberdade. E Candinho quer salvar o filho com a captura da escrava. Então, um paradoxo cheio de sentidos, né? Que nos faz refletir e perceber que a obra de Machado de Assis é atemporal e faz dele um homem extremamente genial. E para além da obra, a gente tem as relações profissionais do mercado de trabalho, ou seja, uma prova em que essa avaliação, uma prova em que essa obra é cobrada, pode evidentemente tangenciar a condição do profissional, né, o nosso comportamento no mercado de trabalho, a questão ética, né, daquilo que eu quero para mim, mas eu quero algo que seja bom para mim, e se precisar prejudicar o outro, não tem problema, desde que eu garanta o meu direito. Então, além dessas relações profissionais do século XIX e também do século XXI, por que não dizer, há também esse conflito moral e ético, né, que Machado de Assis também tão bem constrói, mostrando as contradições humanas. Espero que vocês gostem da obra, leiam caso não tenham lido, e a gente volta a se encontrar em uma outra viagem literária. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima aula.